Olá, colegas! Tudo bem? Falarei nesse vídeo sobre a história do Brasil. Meu nome é Mariluce Pinheiro, sou conhecida no YouTube como Mari Costa, mas podem me chamar de Mariluce da Costa Pinheiro, fiquem à vontade. Então falarei nesse vídeo sobre a história do Brasil, a parte da divisão da América entre Espanha e Portugal. Então, 6 anos antes de Vasco da Gama chegar às Índias, ali em Calicut, o navegador italiano Cristóvão Colombo se propôs a ir para as Índias através do Atlântico, mas no sentido oeste, ocidental, porque o Vasco da Gama ele ia para as Índias, né, contornando o continente africano. Consegue o apoio, né, da coroa espanhola, que lhe dá em auxílio dinheiro e 3 caravelas. Então, em agosto de 1492, ele inicia essa viagem e chega, né, à América em 12 de outubro de 1492. Chegando na América, ele encontra habitantes, né, da América e ele chama de índios, porque para ele estava indo para as Índias. Né? E essa descoberta, né, das Américas causa muitos problemas, né, entre os espanhóis e os portugueses, porque os portugueses se sentiam dono do Atlântico, porque eles eram os pioneiros das grandes navegações. Então, começou a ter uma disputa, né, entre eles, um conflito que poderia gerar uma guerra entre os espanhóis e os portugueses. Então, vamos ver no mapa a seguir como ficou essa divisão da América. A disputa entre Portugal e Espanha pelas terras americanas poderia chegar a uma guerra. Chamado para resolver o problema, o Papa Alexandre VI elaborou em 1493 um documento chamado Bula Intercosteira. Essa bula determinava a divisão das terras americanas por um meridiano situado a 100 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. As terras que ficassem a oeste, esquerda, desse meridiano pertenceriam à Espanha, e as que ficassem a leste, direita, pertenceriam a Portugal. Observe no mapa. A divisão determinada pela bula não foi aceita por Portugal, porque se o meridiano fosse traçado a 100 léguas a oeste de Cabo Verde, o país ficaria sem terras na América. O fato de Portugal não aceitar essa divisão deu origem à hipótese de que o governo português, antes da chegada de Colombo, em 1492, já sabia da existência de terras na região mais tarde conhecida como América. Então, gente, em 1494, Portugal e Espanha chegam ao acordo através do Tratado de Tordesilhas, tá? Se chama Tordesilhas porque foi assinado na cidade de Tordesilhas, na Espanha. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no mapa como foi esse acordo. Então, eu teria que traçar, né, esse meridiano aqui, tá, que ficaria a 370 léguas de Cabo Verde. Certo? O primeiro foi esse aqui, a 100 léguas, tá? E o segundo seria esse aqui, a 370 léguas de Cabo Verde, né? Então, o primeiro não ficaria nada das Américas para Portugal, né? Então, eles não aceitaram e fizeram esse novo acordo, né? Para ficar com alguma parte aqui da América. Mas, na verdade, quem eles estavam roubando eram os verdadeiros habitantes das Américas, né? E quando eles chegaram aqui às Américas, né? Os espanhóis, eles viram que tinha habitantes, né? Eles encontraram habitantes aqui, nativos daqui da América, os índios. Então, nesses acordos que eles faziam lá, eles estavam realmente se apossando das terras dos índios, né? Mas vamos falar agora, tá, da chegada, né? Chegada de Cabral à América. Então, como foi a chegada dos portugueses ao Brasil, né? Então, o comércio das especiarias naquele tempo era muito importante. Então, o país que controlasse esse comércio, ele seria um país poderoso, tá? Então, era importante para Portugal ter o domínio, né, ali daquela região, certo? Porque ele poderia, né, contar com a burguesia mercantil, mas teria que dar um retorno para essa burguesia. Então, eles estavam muito interessados nesse comércio.
Então, Dom Manuel Venturoso, ele providenciou uma poderosa esquadra, tá, para fazer essa viagem até as Índias, tá, e deu o comando para Pedro Álvares Cabral. Então, no dia 9 de março de 1500, essa esquadra saiu de Portugal. Ela era composta por 13 caravelas, tá, e 1.500 homens, dentre os quais muitos deles conheciam bastante de navegação. Então, ela saiu lá de Portugal, né, em 9 de abril de 1500, chegou nas Américas, né, ao Brasil, né, em 22 de abril, tá, de 1500, e eles avistaram, né, um monte lá na Bahia, né, no estado da Bahia. E eles chamaram de Monte Pascoal, porque era o dia 22 de abril, dia de Páscoa, né? Então ali eles desceram, tá? Então foi o primeiro encontro entre os portugueses, o povo civilizado, né, e os indígenas, os verdadeiros habitantes, né, aqui do Brasil. Então teve ali esse encontro cordial, né? E no dia 26 de abril de 1500 foi rezada a primeira missa, né, por Frei Henrique de Coimbra. E no dia 2 de maio, né, a esquadra segue para as Índias, porque o verdadeiro objetivo, né, deles era esse, né, de ir para as Índias, garantir, né, o comércio das especiarias. Esse desvio que eles fizeram para vir aqui ao Brasil foi uma recomendação, um pedido do rei, né, de Portugal, porque ele queria garantir, né, o domínio das terras aqui da América, né? Então, assim que se deu a chegada, né, dos portugueses, né, de Pedro Álvares Cabral com sua esquadra no Brasil. Agora, gente, eu vou ler para vocês a carta de Pero Vaz de Caminha que ele escreveu, né, narrando esse encontro que ele teve aqui no Brasil, né? Ele observou, né, toda a fauna e a flora do Brasil, observou os habitantes também, né, os índios, e ele descreveu nessa carta. Vamos ler a carta a seguir. Esta terra, Senhor, observada do ponto em que nós encontramos, parece ter umas 20 ou 25 léguas de costa. Em algumas partes, ao longo do mar, possui grandes barreiras vermelhas e outras brancas. Por cima destas barreiras, a terra é plana e cheia de grandes arvoredos. Vista do mar e olhando para o seu interior, nos pareceu muito grande, pois até onde a vista alcança, só vimos terra e arvoredos. Não podemos afirmar que haja ouro ou prata, ou mesmo ferro, pois ainda não vimos nela nada feito com esses metais. Porém, há aqui um bom clima frio e temperado, como o que existe na região entre os rios Douro e Minho. A quantidade de águas existente por aqui é muito grande, a terra é muito boa e, se for cultivada, dará de tudo, graças à abundância de água que nela possui. Avistamos homens que andavam pela praia, traziam nas mãos arcos e flechas. A feição deles é parda, um tanto avermelhada, de rostos e narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso de encobrir ou mostrar suas vergonhas. E nisso são tão inocentes como quando mostram o rosto. Cada um deles trazia o lábio inferior furado com o osso metido no furo. Os cabelos deles são lisos e raspados por cima das orelhas. Um deles trazia uma espécie de cabeleira feita de penas de ave amarela. Quando chegaram ao navio, o capitão estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um grande colar de ouro no pescoço. Acenderam-se as tochas, eles entraram, mas não fizeram nenhum sinal de cortesia e nem de querer falar com o capitão ou qualquer outra pessoa. Todavia, um deles olhou o colar do capitão e começou a apontar para a terra e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. E também olhou para um castiçal de prata e repetiu o gesto, como se na terra houvesse prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão trazia consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como se ali também houvesse papagaios. Mostraram-lhes um carneiro. Não fizeram caso dele.
Ao verem uma galinha, demonstraram espanto e medo. Mais tarde, porém, puseram a mão nela. Deram-lhes para comer pão, peixe cozido, confeitos, bolos, mel, figos, nada daquilo quiseram comer. E se provaram alguma coisa, logo a cuspiram com nojo. Trouxeram-lhes vinho em uma taça. Mal lhe puseram a boca. Não gostaram e nem quiseram mais. Pouco depois, estiraram-se de costas num grande tapete, sem se preocupar em cobrir suas vergonhas, cujas cabeleiras estavam bem raspadas e bem feitas. Jogaram uma manta por cima delas, aconchegaram-se e adormeceram. Então, gente, nesse vídeo falei sobre a divisão da América entre Espanha e Portugal, tá? E a chegada, né, de Cabral ao Brasil. No próximo vídeo falarei sobre o período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. Então, se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, se inscrevam no meu canal, façam comentários. Beijos para vocês e até a próxima!